Bem, quanto a essa cobertura, ela não surgiu, foi de repente para mim que aconteceu a cobertura, porque eu já tive um preparo para uma situação de desastre, porque eu fiz um curso da Cruz Vermelha para cobertura em áreas de risco, e antes disso eu fiz a cobertura do acidente da Gol, o 1907, onde teve o resgate dos corpos das vítimas no meio da floresta amazônica. Então, tudo isso, essas duas coisas foram essenciais para mim, porque me prepararam para uma situação mais dramática igual a essa. Então, quanto à pergunta do Adriano, o impacto na vida da gente é terrível, né? Você vê situações que você não vê no cotidiano, no seu dia a dia. Mas, pelo menos a minha vida como profissional, profissional da fotografia, como jornalista, me preparou para toda uma cobertura que não me afetou tanto. Que eu consegui realizar meu trabalho sem ter um grande drama na minha vida pessoal, porque eu consegui realizar o que precisava, consegui desenvolver o meu trabalho e mais do que isso, eu consegui realizar uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem, só fica mais fácil se você só convivendo com isso, que é entender a situação humana, porque o desastre lá, ele teve um momento que foi resgate e foram o drama das pessoas que estavam sem suas casas. E isso durou mais ou menos uma semana, e começou a evoluir para uma coisa um pouco mais complexa, que foi a história da ajuda humanitária. Quando passou para a ajuda humanitária, você tinha alguns flancos que deveriam ser cobertos, que eram a história da ajuda humanitária que estava vindo para o Haiti e o perfil das pessoas que estavam sofrendo. Então, uma complexidade que você precisava estar, que é necessário o jornalista estar preparado para isso, porque você precisa realmente entender a situação, ter conhecimento do país, da situação do país e tentar levar isso ao leitor. Então foi uma coisa que foi muito além de apenas ser um documentarista, de dizer o que está acontecendo. Tinha que ir além disso, dizer a situação real da população e como essa ajuda humanitária, ela vindo ou não vindo, ou como as pessoas estavam lidando com isso. Renato Janine Ribeiro, o psicanalista Luiz Alberto Pie, na reportagem que iniciou essa edição, ele faz uma apresentação muito curiosa, que leva o assunto para o âmbito do leitor, do telespectador, do público, não é? Ele divide, quer dizer, uma coisa é tomar conhecimento, ser informado, não é? A outra coisa é conviver, quer dizer, entrar na tragédia, sofrer a tragédia que o telespectador não está vendo, ou o leitor não está vendo, mas sabe o que está acontecendo porque está acabando de receber mensagens, ou palavras, ou fotos. Como é que a gente consegue fazer com que o público conviva com o que nós estamos contando? Quer dizer, para que não seja uma coisa que entre na rotina, que depois vire apenas um folhear de páginas ou esperar que passe esse assunto e entre outro mais leve. Eu acho que isso toca numa questão importante, que é que uma tragédia dessas leva muitas pessoas a quererem ajudar. Isso é um lado bonito. Eu lembro uma catástrofe em Santa Catarina, 25 anos atrás, que mobilizou muito o Brasil. E nesses casos, as pessoas têm vontade de dar, têm vontade de doar alguma coisa. Isso é um lado muito bonito. Mas o que é muito difícil também é fazer que essa maneira pela qual as pessoas se envolvem, pela qual elas manifestam que foram tocadas pelo assunto, que não tem uma relação puramente externa e que elas querem ajudar, eu acho que a imprensa não tem ajudado muito a desenvolver isso. Quer dizer, eu pensei muito quando teve o tsunami de 5 anos atrás, o que podia mandar para o Ceilão, para o Sri Lanka. Você colocar objetos, roupas, comidas, além da questão do transporte, você nem sabe se são os adequados para a região, para a época do ano e tudo mais. Então, decidi doar dinheiro. Agora, para quem você vai doar dinheiro? É muito difícil você saber isso. Geralmente tem Unicef, geralmente tem alguma entidade mais séria, mas é difícil você saber quem é sério e quem não é.
eu acho que pela gravidade da coisa, é uma coisa que já tinha que ser uma pauta de jornal, sabe? São os Médicos Sem Fronteiras, qual grupo que é adequado para isso? Em outras palavras, eu acho que isso toca mesmo as pessoas e mobiliza nelas uma das coisas que eu acho mais bonitas, que é a vontade de ser solidário. Quer dizer, não é apenas porque isso poderia afetar você, porque nós estamos totalmente fora da rota dos terremotos, das calamidades de deslizamento de serra, etc., nós estamos no meio. Mas essas tragédias como o Haiti, a chance disso acontecer no Brasil é mínima. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa dimensão da solidariedade humana, de você sentir que um povo do qual a gente não sabe praticamente nada, com o qual a gente tem pouquíssimo contato, tão diferente, que, no entanto, haja pessoas empenhadas, entusiasmadas, animadas, melhor dizendo, pela ideia de ajudar, isso é muito bom. Só que eu acho que a imprensa podia, nesse ponto, fazer um pequeno esforço para canalizar melhor essa ajuda e canalizar melhor essa disposição dos cidadãos. Luciana Lima, eu queria a propósito disso que o Renato menciona, quer dizer, fazer com que o telespectador, o leitor, o ouvinte tenha uma reação proativa, faça alguma coisa, não é? Você está lá, você está contando uma história, mas você está pensando nisso? Você está realmente pensando em fazer com que essa história entre pela casa, entre na sala de jantar, entre na sala de estar e faça com que as pessoas cheguem até você? Ou você está apenas cumprindo o seu dever de contar aquilo que tem que contar? Eu acho o seguinte, o nosso dever é contar essa história e contar de forma com que as pessoas se sensibilizem. E eu acho que nesse caso a imprensa tem um papel importantíssimo e que ficou muito claro nessa história do Haiti. Porque quando ocorreu o terremoto lá, a cidade realmente ficou totalmente destruída. E eu acho que uma coisa que prejudicou muito e que foi uma coisa até distorcida, um pouco distorcida na primeira semana, é de que se esperava que o Haiti voltasse a uma situação de extrema violência, com o ressurgimento das gangues e tudo, e a imprensa, alguns setores da imprensa simplesmente queriam queriam esse lead, queriam essa notícia. E ao contrário disso, o que se viu nas ruas de Porto Príncipe era uma situação de uma população resignada, sofrendo, mas com muita dignidade. Os saques, lógico que ocorreram saques, é lógico que ocorreram situações de violência, mas era uma situação onde aquele direito de propriedade que a gente tem aqui já não valia mais. Não há como você proteger um supermercado cheio de comida com todas as pessoas passando fome. Eu vi, por exemplo, o comércio ambulante voltar a tentar funcionar 3 dias depois do terremoto, e cada um com sua banquinha de legumes, de chuchu meio estragado, de repolho meio estragado, mas aquela banquinha estava ali, ela estava sendo respeitada e as pessoas tentavam comercializar. Então, quer dizer, é sinal de que não havia essa violência tão exacerbada. E se o saque tivesse sido visto pela imprensa como uma situação de famigeração, com uma situação que a pessoa está procurando o que comer e o que beber, eu acho que a imprensa teria contribuído um pouco mais para retratar essa situação de acordo com o que estava realmente acontecendo. Então, eu acho que existe uma responsabilidade que a gente precisa pensar um pouco.